Caros servidores e servidoras, estamos retornando aqui aqueles que já venceram o curso anterior na aula 1 e 2. A partir deste instante, daremos início ao nosso curso 2, aula 1, onde trataremos do curso de Planejamento Estratégico e Gestão de Indicadores no Serviço Público. Sou o professor Fernando Queiroz. Meus dados e informações estão na plataforma, onde os senhores e senhoras poderão consultar, dirigir e fazer algum comentário dirigindo a mim ou à própria gestão do curso. Boas-vindas a todos que estão chegando pela primeira vez, que não participaram do curso anterior por algum motivo. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que o nosso curso ele tem como objetivo preparar os servidores e gestores públicos para elaborar, implantar e monitorar os indicadores nas organizações públicas. E tem aqui o nosso eixo desse nosso curso, é o Planejamento Estratégico na Administração Pública. Vamos tratar aqui do processo do planejamento estratégico, dos tipos de planejamento, dos níveis de planejamento e a governança e a governabilidade pública. Podemos trazer aqui, no primeiro momento, um pensamento do grande pensador, mais que isso, considerado um dos pais da administração do século XX, Peter Drucker, quando ele diz que o planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre os trabalhos e a ação que serão necessários hoje para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação, é sempre o trabalho. Então, esse é o pensamento de Drucker, que eu quero aqui iniciar o nosso curso 2, aula 1. E trazendo como guisa de conhecimento, numa perspectiva mais de estratégia, já que Drucker trata especificamente do planejamento, seja na organização pública, privada, no terceiro setor ou qualquer organização social. Para Hobbes, 2004, ele diz que as estratégias precisam ser estabelecidas para todos os níveis da organização. Portanto, planejamento é uma decisão numa esfera mais superior da governança do órgão, da estrutura de governança de governo, e as suas relações dentro daquela organização se faz necessário que todo da cadeia organizacional, coordenadores, gerentes, operadores que ali estejam envolvidos, participem de todo o processo do planejamento, que nós veremos mais a miúdo na próxima aula e especificamente no terceiro curso, onde trataremos dos seus indicadores e as suas ferramentas. Planejamento estratégico na gestão pública são as premissas de planejamento de uma organização e elas estão baseadas na declaração da missão, do propósito, dos valores e competências essenciais e o lugar no mundo onde aquela organização ocupa. Mas se foi dito isto pelo pensador, a missão da organização é uma declaração clara. E é mais do que isso. A sociedade tem que sentir que aquele órgão, aquela gestão daquele órgão, consegue dar conta daquilo que prometeu enquanto missão social. Então, todo organismo nasce, todo órgão nasce com uma missão. Podemos aqui chamar de objetivo, ela nasce para atender o social. Então, o cidadão precisa sentir naquele órgão de saúde, naquele órgão de educação, que por trás tem gestores capazes de colocar a sua missão em funcionamento. Ela também diz que isso é um propósito. Qual é o propósito daquela organização, daqueles que fazem a organização? E quais são os valores quando a sociedade procura naquela organização, se esses valores estão ali motivo pela ética, pela moral, pelos costumes, faz acontecer. Então, o objetivo do planejamento é fazer uma análise geral da organização
desenvolvendo seus pontos fortes, fracos, e aquilo que ameaça no ambiente de oportunidade. Aquilo que é ponto ruim para uns é ponto favorável para outros. Quanto postura típica de relação do planejamento, podemos aqui destacar que o perfil profissional mais comum em relação às organizações são simplesmente aqueles elementos, indivíduos, que têm sua responsabilidade na relação da visão, não aceitam nenhum tipo de planejamento. Tem gestor que refuta, não aceita o planejamento. E aí, não precisa dizer que quando isso acontece, quando o executivo negligencia o planejamento, ele perturba o PPA, perturba a LOA, porque não consegue fazer. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom, segundo Alice no País das Maravilhas. Portanto, é imprescindível, é imperativo que as organizações façam seus planejamentos para 1 ano, para 2 anos, 3 anos, para 8 anos, mas se faz necessário. Outros pensamento comum dentro das organizações é que outros têm ideia própria sobre o futuro da organização, mas que não compartilha. Tem gestor que cria nos gabinetes seus planejamentos, mas não compartilham com o segundo andar, que chamamos de tático, gerencial, e o chão da organização, que são todos os operacionais. Existem aqueles também que acham o cotidiano da organização tão repleto de demandas que o planejamento pode até ser problema, e não encontram tempo e nem disposição para refletir sobre o futuro da organização. Entram, são nomeados, saem, vão embora, e aí está tudo bem, passou ali um tempo, achou que contribuiu, mas a organização ficou parada no seu tempo. Portanto, queria dar esse destaque de alguns perfis profissionais mais comuns nas relações organizacionais. Mas a seguir, podemos aqui ter uma atitude pragmática do planejamento. Como nós podemos ter uma atitude pragmática? É pensar o que deu certo e errado no passado, olhar para o presente e mirar no futuro. Hoje, mirando o que eu quero deixar de legado naquele órgão que estou trabalhando, que contribuição sociais, econômica que eu posso deixar como legado no município, no estado, para aquele órgão de serviço. Ou seja, todos os gestores devem ter o tempo todo esse questionamento. Quais contribuições ou qual contribuição, às vezes não depende do próprio gestor, aí nós sabemos que as dificuldades financeiras, sociais, ambientais estão ali emergindo, mas é necessário que o gestor busque encaminhar com a sua equipe, motivar a sua equipe para onde está e aonde pode chegar. Podemos também dar um destaque, olhando o presente a partir do futuro, que é olhar o passado, o presente, mirar no futuro desejado, ou seja, fazer um planejamento desejável, colocar naquele planejamento algo que é factível de ser executado pelo corpo administrativo do órgão, que seja viável esse pensamento. Podemos aqui destacar, portanto, que um exemplo que podemos dar aqui é que o processo consiste exatamente em um exercício de transportar mentalmente para o futuro desejável, considerando possível, a partir de lá, olhar para trás, tudo aquilo que aconteceu, de bom, de ruim, buscar aquilo que deu certo, mirar, então trazer lá o que aconteceu no órgão, lá durante 2000 a 2020, o que deu certo, o que deu errado, fazer um questionamento, trazer aquilo que foi positivo, fazer uma mirada que deriva na organização, deu certo lá atrás, 2006, 2007, 2008, para que esse futuro, 2010, 2012, que eu possa pensar, eu consiga êxito. Então eu tenho que provocar, o gestor maior do órgão terá que provocar aos seus dirigentes,
seus coordenadores, seus gerentes, enfim, mexer ali no status quo da organização, essa capacidade mental de visão estratégica, que compreende criar, que consiste em desenvolver capacidade de um olhar criticamente e apresentar a partir do futuro, e não o futuro com olhos do presente. Esse é o grande desafio a vencer. É essa mirada desse gestor, já repito, o que ele quer deixar de legado para o seu órgão, para as contribuições sociais, que de relevante ele pode mirar no foco, 2, 3, e com isto ajudar aquela sua cidade, seu bairro, nas ações sociais, ou seja, questão de limpeza de lixo, limpeza de canais, o que pode ser melhorado ali naquele momento. Podemos dar um destaque aqui numa visão geral desse processo de planejamento estratégico? Oliveira traz, um pensamento onde ele revela aqui a sustentação metodológica que estabelece a melhor direção a ser seguida pela organização. De um lado, no gráfico aqui, na figura de Oliveira, de Costa, 2007, ele diz aqui que a gestão do processo tem liderança, decisões, acompanhamento e correções do rumo da gestão de pessoas, motivação, capacitação, alocação, avaliação e o próprio reconhecimento e recompensa. Aqui você tem, de um lado, a sensibilização da sociedade, a análise do ambiente externo, catalisadores e ofensores que ameaçam e oportunidade, a avaliação de vulnerabilidade da cidade, do bairro, da cidade e até mesmo de país, formulação de cenário, tem que criar cenário competitivo, capaz de, por exemplo, aqui no Pará nós temos regiões que tem mais um viés turístico, tem outro que tem um viés mais ambiental, área agrícola, tem outro que já tem um viés mais mecânico, de siderurgia, enfim, trabalhar essas complexidades dentro desse cenário e aí buscar o que é ponto forte, fraco e o que pode melhorar nesse ambiente. Capacitação de pessoal, qualificação de gente, qualificação de mão de obra especializada. Do outro, formulação do propósito, trabalhando sim mais especificamente, aí já mais para dentro da organização, a sua visão, a sua missão, os seus princípios e valores. Isto, o tempo inteiro, nós vamos estar trabalhando essas questões para que os senhores e senhoras possam ter a capacidade à frente e não porque dizer a curto prazo, tentar convencer dentro dos seus órgãos, uma vez que vocês terão essa capacidade motriz, essa capacidade, esse conhecimento, e que vocês consigam tornar efetiva, afirmativo, dentro das suas organizações, dentro dos seus órgãos, melhor dizendo, de Estado, de município, e até por que não dizer, a nível de justiça, órgão judiciário, enfim, até porque o curso ele é abrangente. E aí definir as metas estratégicas, propósitos e planos de ação, não esquecendo do orçamento e o cronograma, que é muito importante para cada ação. Mas veremos um pouco mais adiante, na aula 2, como essa visão geral do processo do planejamento irá se conceber. Não esqueça, portanto, que do que rege a área pública acontece a cada 3 anos, na virada do quarto, o tripé, o pilar do planejamento governamental, que não é objeto direto do nosso curso, mas nós temos que chamar a atenção do instrumento de planejamento, onde temos que fazer a seguinte observação, notadamente de conhecimento de todos e de todas, do nosso PPA, da LDO, da LOA e as suas ações. E isso deve ser planejado. Recentemente, no contexto desse curso, todo o órgão da CEPLAD em nível de Estado percorreu aí todas as regionais, preparando o planejamento para nosso PPA
mais 4 anos à frente. Buscar orientar e executar política pública e programas de governo. Então, isso aqui é só para dar um destaque da importância do planejamento estratégico antes de se gerar o PPA. E aí, o PPA é uma lei do Poder Executivo, tem duração de 4 anos, tem que ter uma visão regionalizada, tem metas específicas, define com clareza as diretrizes e objetivos, norteia a ação do governo e tem lá os seus objetivos. Portanto, está descrita na legislação em vigor, na Constituição Federal, no seu artigo 165, que trata do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e etc. E lá busca também as diretrizes, objetivos e a prioridade, porque o governo tem que ter prioridade, porque o dinheiro não dá para atender todos os anseios da sociedade de imediato, de pronto. Então o governo tem que escolher, às vezes, situações que emergem, que gritam, que a sociedade emerge, pontes, no caso das cidades que tem problema de alagamento, que aí o governo tem que ter um pensar diferente. O que realmente, dentro desses estudos, na construção do PPA, o que é prioridade, o que se pode fazer primeiro, e em segunda etapa, o que é urgente. Então, isso são coisas que tem que buscar bem claro essas prioridades. E aí, por fim, organizar os programas, ações que resultem em incremento de serviço, estabelecer a necessária relação entre ações a serem desenvolvidas, possibilitar que a alocação do recurso dos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do plano, explicitar a distribuição regional das metas, dos gastos do governo, da transparência. Portanto, o que antecede? O planejamento estratégico antecede essa simbiose, essa discussão de gestão, para poder passar para a Secretaria de Planejamento e de Orçamento aquilo que é factível. Portanto, o planejamento estratégico que antecedeu antes, depois a elaboração do PPA e sim agora o momento da entrega. Como eu disse, nosso curso não tem como especificidade trabalhar o PPA, mas sim dizer que o planejamento estratégico do órgão, dos serviços, das organizações antecedem pelo momento e pela construção do nosso PPA. E aí sim, busca-se na LOA o orçamento fiscal, aquilo que é obrigatório por lei, do orçamento da Seguridade Social, do orçamento dos investimentos, e aí a LDO, finalmente, que busca as diretrizes do orçamentária, que tem nos seus principais objetivos priorizar as metas da administração, estrutura e organiza os orçamentos, define as despesas, propõe alterações na legislação tributária do Estado. Enfim, todos os projetos de leis orçamentárias, PPA, LOA, LDO, têm a autoria do Presidente da República, assim como sendo do Congresso Nacional. Eles são alterados e votados primeiramente na Comissão Mista de Planos, Orçamento Público, na Comissão de Fiscalização, que é composta por deputados e senadores. Enfim, isso aqui são diretrizes. De um lado você tem o planejamento do órgão, nas suas ações operacionais, financeiras, para a sua manutenção. Do outro lado você tem aqueles que foram descritos lá no PPA pelos gestores. E aí eu volto a atenção novamente da continuidade dos serviços. Se existe uma escola lá inconclusa, uma manutenção de escola, ficou lá parado por uma interrupção de licitação, terminação de contrato, é preciso que isso venha para a parte tácita do planejamento, que aquilo não implica no PPA, de repente aquela escola foi colocada no PPA de 3 anos anteriores e aí finalmente não foi concluída, isso trazendo prejuízo para a governança do Estado. E isto, ficamos por aqui. Aguardo todos e todas na nossa segunda aula do nosso segundo curso. Até breve.